Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre logaritmo, que é um conteúdo muito recorrente dos vestibulares. Um pouquinho sobre o contexto histórico do logaritmo, depois eu explico do que ele se trata. Foi no século XVII que surgiu a definição do que seria os logaritmos, criada pelo matemático escocês John Napier. Ele tinha um caráter experimental, posto que desejava experimentar simplificar os cálculos trigonométricos mais complexos. Necessário, entretanto, não esquecer da contribuição de um outro matemático, o matemático inglês Henry Brill, já que ele aprimorou essa função e ele também foi responsável por criar a sua atual lei de formação. Importante ressaltar que o logaritmo, a palavra logaritmo, vem da união de dois termos gregos, logos, que representa razão, e aritmos, que representa números. O logaritmo ele é uma operação matemática usada para descobrir o expoente que uma determinada base deve ter para resultar uma potência. Vale ressaltar que a gente vai precisar muito, para esse momento, das propriedades de potenciação, que a gente já viu anteriormente. A definição do que é o logaritmo. A gente chama o logaritmo de um número b na base a, é o expoente x. Então, seria isso aqui. Sobre o qual se deve elevar a base. Dessa forma, a potência a de x deve ser igual a b. Então, a base do meu logaritmo vai ser a base da minha exponencial. O resultado do meu logaritmo vai ser o expoente. E o logaritmando, que é o valor aqui do b, vai ser o meu resultado. Tá? Essa é a forma da gente montar o logaritmo. Por isso que a gente precisa lembrar, nesse momento, das propriedades da potência. Porque vai se tornar uma potência, a de x igual a b. Eu vou precisar lembrar do que a gente viu nas funções exponenciais para chegar até ela lá. E a gente lê isso da seguinte forma. Logaritmo de b na base a, sendo a maior que zero, a diferente de 1 e b maior que zero. Então, na hora que a gente está trabalhando com o logaritmo, a gente está trabalhando com esse logaritmo somente com a parte positiva dos números reais. Tá? Pode ser decimal, pode ser fração, raiz, pode ser todos esses, mas desde que seja do lado positivo. Tá? Vamos continuar então. Mas como que a gente vai fazer para calcular esse logaritmo? Como eu falei, o logaritmo é um número que ele representa um dado expoente. Então a gente pode calcular ele aplicando diretamente a sua definição. Então vamos pensar num exemplo. Qual o log de 81 na base 3? Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Primeiro fazer a montagem dele, que vai ficar log de 81 na base 3 igual a x. Isso me implica a um 3 elevado a x igual a 81. Eu vou ter que pegar esse 81 e fatorar ele, de modo que a gente consiga encontrar qual é a potência de base 3 que gerou esse 81. E aí, fatorando, a gente vai ter que quem gerou foi 3 elevado a 4. Então, igualando isso, vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Como as bases são iguais e eu estou mexendo com uma igualdade, eu posso cancelar as duas bases
E aí o que me resta é o x igual a 4. Outros exemplos que nós podemos analisar. Qual o valor do log de 243 na base 3? A gente vai, mesmo processo, igualar isso a x, e aí 3 elevado a x é igual a 243. Qual é a potência que gera o 243? É o 3 à quinta. Mesmo caso, as bases são iguais, eu posso cancelar as duas. Então, ficou x igual a 5. Mais um caso. Log de 1 sobre 49 na base 7. O processo é o mesmo. Apesar dessa fração, em muitos casos, assustar o aluno quando aparece uma fração, o processo é simples. A gente vai igualar, né, log de 1 sobre 49 na base 7 igual a x. Então, 7 elevado a x igual a 1 sobre 49. O 49, a gente consegue transformar ele numa potência de base 7. 7 elevado a 2. Contudo, a base aqui é 1 e aqui a base vai ser 1/7. A gente precisa inverter essa base para que a gente consiga fazer o cancelamento. Quando eu faço a inversão, o meu expoente fica negativo. Aí nós podemos cancelar as bases e aí a gente vai ter um valor de x igual a menos 2. Um outro caso, log de 1000. Observem o seguinte, nesse caso, não está aparecendo o valor da base. Quando não aparece o valor da base no logaritmo, é porque nós temos uma base de valor 10. Então, na leitura seria log de 1000 na base 10. Então, sempre que não aparecer, vai ser a base 10. Montando isso, a gente tem log de 1000 igual a x, vai ficar 10 elevado a x igual a 1000. Qual é a potência de 10 que gera o 1000? O 10 à terceira. Como as bases estão iguais, podemos cancelá-lo. Então, x ficou igual a 3. Simples, né? Em relação às definições do logaritmo, nós temos alguns casos onde isso sempre vai acontecer. E a gente chama de consequências da definição. Uma vez que a gente sabe que isso sempre vai acontecer, são casos onde eu não preciso ficar sempre fazendo as contas, porque sempre vai dar o mesmo resultado. Que é o caso do primeiro, quando o logaritmando for 1, independente da minha base, o resultado sempre vai dar 0. Vamos ver por quê. Vamos ver num exemplo. Log de 1 na base 9 igual a 0. Por quê? Se eu pegar o 9 e elevar a 0, eu vou ter 1. O 9 é a minha base do logaritmo e o 0, o valor onde eu estou fazendo como expoente. Qualquer que seja a minha base, 9 elevado a 0, 10 elevado a 0, 2 elevado a 0, sempre eu vou ter o resultado 1. Bom? Segundo caso, quando o meu logaritmando for igual à minha base, sempre o resultado vai ser 1. Por quê? Vamos ver por um exemplo. Log de 5 na base 5. Na hora de eu montar isso, eu vou ter 5 elevado a 1 igual a 5 elevado a 0. Desculpem, 5 elevado a 1 igual a 5. E aí, se eu não tenho nada aqui, o meu expoente vai ser expoente 1. Então, por isso que o meu valor de x nesse... Pessoal, a gente tem mais dois casos, né? O log, quando o logaritmo tem a base igual à potência onde está o logaritmando, que é esse caso aqui.
Então eu tenho uma potência dentro do logaritmando e a base é igual à base do logaritmo. Nesse caso, o meu resultado sempre vai ser o expoente. Então, no caso, o n. Vamos ver um caso sobre isso. Então, ó, log de 3 elevado a 5 na base 3. Isso a gente chamaria de igual a x. Ele vai ser igual a 5 por quê? Se eu pegar o 3 e elevar a x, igual a 3 elevado a quinta, eu posso cancelar as bases, então x vai ser igual a 5. Já no caso 4, a gente tem a base e como expoente a gente tem um logaritmo. Se o logaritmo tiver a mesma base da potência, o resultado sempre vai ser o logaritmando, que é o caso aqui, o n. Vamos ver um exemplo. Então, nós temos 5 elevado a log de 25 na base 5. Isso vai ser igual a 25. Por que vai ser igual a 25? Se a gente pegar só o logaritmo, o log de 25 na base 5, a gente vai ter que ele é igual a 2. Né? Um número que eleva o 5 para dar 25, que é o 2. Feito isso, a gente tem que 5 ao quadrado, substituindo o log de 25 na base 5 por 2, a gente tem 5 ao quadrado igual a 25, que é igual ao resultado daqui. Certo? Pessoal, quinto e último caso dessas consequências da definição. Quando eu tenho dois logaritmos em igualdade, então log de b na base a igual a log de c na base a. Se eles tiverem a mesma base, os dois logaritmos, eu posso dizer que os dois logaritmandos são iguais. Então, b igual a c. Vamos ver um caso para isso. Log de x na base 3 igual a log de 9 na base 3. Nesse caso, se a gente pegar o log de 9 na base 3 e resolver, então esse logaritmo aqui, e resolver, a gente vai ter que ele vale 2. Substituindo o log de 9 na base 3 por 2, a gente vai ter que o log de x na base 3 é igual a 2. Pegando o 3 e elevando a 2, a gente vai ter que x é igual a 9. Por isso que eu posso garantir que se eu simplesmente pegar o x e igualar a 9, é a mesma situação. Tá ok? Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com algumas propriedades operatórias dos logaritmos. O conteúdo desse vídeo, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Agradeço em especial ao nosso amigo historiador Renato Perdido. Antes de mais nada, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.